A análise psicológica das personagens em As Brumas de Avalon, arquétipos e transformação pessoal. Resumo. Neste artigo, analisamos a obra As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, sob uma perspectiva psicológica. A análise foca nos arquétipos e na transformação pessoal das personagens centrais do romance, explorando os temas de poder, espiritualidade e identidade. Com base na teoria analítica de Carl Gustav Jung, examinamos como as personagens se desenvolvem ao longo da narrativa e a influência de suas experiências pessoais na construção de seus arquétipos. Introdução. As Brumas de Avalon é um romance que reinterpreta a lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, centrando-se nas perspectivas femininas da história. A obra de Marion Zimmer Bradley explora temas como espiritualidade, poder e identidade através das experiências e transformações das personagens centrais. Utilizando a teoria analítica de Carl Gustav Jung, analisamos os arquétipos e o desenvolvimento pessoal das personagens em As Brumas de Avalon. Arquétipos das personagens. 2. Morgana. Morgana, a meia-irmã do Rei Arthur, pode ser vista como uma representação do arquétipo da feiticeira ou a sacerdotisa. Ela é uma personagem complexa, cujo desenvolvimento é marcado por conflitos internos entre sua lealdade à tradição pagã e seu amor pela família. A transformação de Morgana ao longo da história ilustra a luta entre o poder pessoal e o destino, bem como a busca pela integração dos aspectos sombrios do self. 2.2 Igraine. Igraine, mãe de Morgana e Arthur, representa o arquétipo da Grande Mãe. Sua trajetória é marcada pela aceitação de seu papel como mãe e rainha e pelo sacrifício pessoal em prol do bem maior. Igraine ilustra a importância da maternidade e da sabedoria feminina, mesmo em um mundo dominado pelo patriarcado. 2.3 Genvifar. Genvifar, a esposa de Arthur, pode ser associada ao arquétipo da donzela em perigo. Sua jornada pessoal envolve o enfrentamento de seus medos, a luta pela aceitação e o desenvolvimento de sua própria força interior. A evolução de Genvifar ao longo da história destaca a importância da autodescoberta e do crescimento pessoal, mesmo em circunstâncias adversas. Transformação pessoal e desenvolvimento das personagens. As personagens em As Brumas de Avalon experimentam transformações pessoais significativas ao longo da história. Essas mudanças podem ser analisadas à luz da teoria junguiana da individuação, que descreve o processo de integração dos aspectos conscientes e inconscientes do self. Ao enfrentarem seus medos, desejos e conflitos internos, as personagens em As Brumas de Avalon demonstram a capacidade de mudança e crescimento pessoal. Além disso, suas trajetórias ilustram a importância da introspecção e do autoconhecimento na busca pela realização pessoal e espiritual. Conclusão. A análise psicológica das personagens em As Brumas de Avalon revela a riqueza e a complexidade da obra de Marion Zimmer Bradley. Os arquétipos representados pelas personagens Morgana, Igraine e Genvifar oferecem insights valiosos sobre temas universais, como o poder, a espiritualidade e a identidade. Além disso, o desenvolvimento pessoal e as transformações vivenciadas pelas personagens ao longo da história destacam a importância do autoconhecimento e da integração dos aspectos conscientes e inconscientes do self. Através desta análise, podemos apreciar ainda mais a obra As Brumas de Avalon como uma narrativa poderosa e envolvente, que explora questões profundas e significativas sobre a natureza humana e a experiência feminina. Ao fazê-lo, o romance de Marion Zimmer Bradley continua a cativar e inspirar leitores em todo o mundo, oferecendo uma visão única e inovadora da lenda do Rei Arthur e da história de suas personagens femininas centrais. Reinterpretação feminista da lenda arturiana. As Brumas de Avalon é conhecido por dar voz às mulheres da lenda do Rei Arthur, algo raro nas versões anteriores da história. Marion Zimmer Bradley reimaginou a narrativa com foco nas personagens femininas e suas experiências, oferecendo uma perspectiva única e feminista sobre a lenda. Sucesso e popularidade duradouros. Desde a sua publicação em 1983, As Brumas de Avalon tem sido um sucesso de crítica e público. A obra é considerada um clássico da literatura de fantasia e continua a cativar leitores em todo o mundo, mesmo décadas após seu lançamento. Adaptação para a televisão. Em 2001, o livro foi adaptado para uma minissérie de TV estrelada por Juliana Margulies como Morgana, Angelica Houston como Viviane e John Allen como Morgause.
A adaptação recebeu críticas mistas, mas ajudou a popularizar ainda mais a obra. Influência na cultura popular. As Brumas de Avalon teve um impacto significativo na cultura popular e inspirou outras obras que recontam histórias clássicas sob uma perspectiva feminina. A obra de Bradley tem sido frequentemente citada como referência e inspiração para escritores e artistas que buscam explorar as vozes femininas nas narrativas históricas e de fantasia. Marion Zimmer Bradley e suas outras obras. Além de As Brumas de Avalon, Marion Zimmer Bradley é autora de outras obras de fantasia e ficção científica, incluindo a série Andarcover. Sua obra é caracterizada pela exploração de questões relacionadas à espiritualidade, ao poder feminino e às relações de gênero. Livros complementares. A popularidade de As Brumas de Avalon levou Bradley a escrever livros complementares que exploram ainda mais o universo e as personagens da história. Entre eles, estão A Casa da Floresta, A Senhora de Avalon e O Prisioneiro da Árvore, que aprofundam os eventos e as histórias de personagens secundárias do universo de Avalon. Controvérsias em torno da autora. Marion Zimmer Bradley enfrentou controvérsias em sua vida pessoal, incluindo acusações de abuso sexual por parte de sua filha. Essas alegações afetaram a reputação da autora e levaram alguns leitores a questionar seu legado literário. No entanto, muitos ainda apreciam As Brumas de Avalon como uma obra separada das ações de sua criadora. Embora não haja um consenso único entre os psicólogos sobre As Brumas de Avalon, a obra pode ser analisada e discutida sob diferentes perspectivas psicológicas. Algumas das observações feitas pelos psicólogos em relação a essa obra incluem: arquétipos e a teoria junguiana. A obra apresenta personagens que podem ser associadas a arquétipos junguianos, como a feiticeira, a grande mãe e a donzela em perigo. Esses arquétipos representam aspectos universais da experiência humana e podem ser explorados para entender melhor as motivações, os desafios e o desenvolvimento das personagens. Empoderamento feminino. As Brumas de Avalon é frequentemente elogiado por sua abordagem feminista e pelo foco nas perspectivas e experiências das personagens femininas. Psicólogos podem analisar como a obra desafia os estereótipos de gênero e promove o empoderamento das mulheres, tanto individualmente quanto coletivamente. Transformação pessoal e crescimento. A obra explora as jornadas pessoais das personagens e suas transformações ao longo da história. Psicólogos podem analisar como essas mudanças refletem processos de desenvolvimento psicológico, como a individuação proposta por Carl Gustav Jung, e como essas transformações afetam a identidade e o senso de propósito das personagens. Conflito cultural e religioso. A narrativa de As Brumas de Avalon ocorre durante um período de transição cultural e religiosa, onde o cristianismo começa a suplantar as antigas tradições pagãs. Psicólogos podem examinar como esse contexto afeta as personagens e como os conflitos culturais e religiosos são retratados na obra. Resiliência e enfrentamento. As personagens de As Brumas de Avalon enfrentam adversidades e desafios significativos em suas vidas. Psicólogos podem analisar como as personagens demonstram resiliência e enfrentamento diante dessas situações e como esses processos estão relacionados ao seu crescimento pessoal e desenvolvimento emocional. É importante ressaltar que a análise e as discussões entre os psicólogos podem variar dependendo de suas perspectivas teóricas e áreas de especialização. No entanto, As Brumas de Avalon oferece uma rica fonte de material para explorar questões psicológicas e refletir sobre a experiência humana. Uma parte interessante de As Brumas de Avalon é a cerimônia do grande casamento entre Morgana e Arthur. Esse evento, também conhecido como Hieros Gamuzão ou um casamento sagrado, é um ritual pagão que simboliza a união entre o rei e a terra, representada pela sacerdotisa. Nessa cerimônia, Morgana, a meia-irmã de Arthur e sacerdotisa de Avalon, se une a ele em um ritual de fertilidade para assegurar a prosperidade do reino. Nenhum dos dois sabe da verdadeira identidade do outro devido às máscaras e à natureza secreta do ritual. A revelação posterior de que eles são irmãos tem consequências drásticas e desencadeia eventos que moldam o destino de Camelot e de suas personagens. A cerimônia do grande casamento é interessante por várias razões. Contraste cultural e religioso. A cena destaca o contraste entre as crenças pagãs e o cristianismo emergente. O ritual pagão é visto como algo sagrado e necessário pelos seguidores das antigas tradições, enquanto os cristãos o consideram profano e pecaminoso. Simbolismo e mitologia. O grande casamento é repleto de simbolismo e mitologia.
A união entre o rei e a terra ilustra a conexão profunda entre o governante e o reino, bem como a ideia de que a fertilidade da terra e a prosperidade do povo estão intimamente ligadas à liderança do rei. Consequências e conflitos. A descoberta de que Morgana e Arthur são irmãos e que sua união gerou um filho, Mordred, cria conflitos internos e externos para os personagens. O segredo do relacionamento entre Morgana e Arthur e a existência de Mordred desencadeiam eventos trágicos que afetam o destino de Camelot. Desenvolvimento das personagens. A cerimônia do Grande Casamento e suas consequências têm um impacto significativo no desenvolvimento das personagens, especialmente Morgana. Ela enfrenta dilemas morais e emocionais ao longo da história, lidando com a culpa, a lealdade e a busca pelo autoconhecimento. Essa parte da história é um exemplo do que torna As Brumas de Avalon uma obra cativante e complexa, que explora temas como poder, espiritualidade, amor e traição através das perspectivas e experiências das personagens femininas. As Brumas de Avalon é uma obra que merece ser lida por várias razões. Aqui estão algumas delas. Perspectiva feminina. O livro oferece uma perspectiva única e feminista da lenda do rei Arthur, ao focar nas personagens femininas e explorar suas experiências e contribuições. Isso proporciona uma visão refrescante e inovadora de uma história clássica. Temas profundos e universais. As Brumas de Avalon aborda temas universais como amor, lealdade, poder, espiritualidade e identidade. A narrativa oferece uma oportunidade de reflexão sobre questões importantes que afetam a vida humana, permitindo que os leitores se identifiquem com as personagens e suas lutas. Desenvolvimento de personagens. Marion Zimmer Bradley cria personagens complexas e multidimensionais que evoluem e se transformam ao longo da história. Isso permite que os leitores se envolvam com as personagens e se interessem por suas jornadas pessoais e emocionais. Riqueza cultural e histórica. A obra apresenta uma riqueza de detalhes sobre a cultura, a religião e a sociedade da época em que a história se passa. Isso enriquece a experiência de leitura e proporciona uma visão fascinante do período histórico. Escrita envolvente. Marion Zimmer Bradley é conhecida por sua escrita envolvente e sua habilidade de criar mundos ricos e detalhados. As Brumas de Avalon é um exemplo dessa habilidade, mantendo os leitores interessados e envolvidos do começo ao fim. Impacto cultural e influência. As Brumas de Avalon teve um impacto significativo na literatura de fantasia e na cultura popular, inspirando outras obras e adaptações. Ler este livro permite que os leitores apreciem o legado e a influência de uma obra importante no gênero. Em resumo, As Brumas de Avalon é uma obra que oferece uma abordagem única e envolvente da lenda do rei Arthur, explorando temas profundos e significativos através das perspectivas e experiências das personagens femininas. Se você está interessado em literatura de fantasia, mitologia, história ou feminismo, este livro é uma leitura obrigatória. Você já sentiu a necessidade de conversar com um profissional que possa te ajudar a enfrentar desafios emocionais, superar conflitos internos ou simplesmente compreender melhor a si mesmo? Marcelo Pascoal Pizzuto, psicólogo experiente, está oferecendo consultas online a um preço social, tornando a terapia psicológica acessível a todos. Em tempos de incertezas e ansiedades, cuidar da saúde mental é fundamental. Através do atendimento online, Marcelo garante o conforto e a segurança de um espaço terapêutico no ambiente de sua própria casa. As sessões são realizadas através de videoconferências, permitindo que você tenha acesso ao suporte psicológico de que precisa, independentemente de onde estiver. Marcelo Pascoal Pizzuto é um profissional dedicado e comprometido com o bem-estar de seus pacientes. Com vasta experiência em diferentes áreas da psicologia, ele está preparado para atender às mais diversas demandas, tais como ansiedade e estresse, depressão, autoestima e desenvolvimento pessoal, dificuldades de relacionamento, orientação profissional e de carreira, entre outras questões emocionais e comportamentais. Entendendo a importância de tornar a psicologia acessível a todos, Marcelo oferece seus serviços por um preço social. Essa iniciativa visa atender às necessidades daqueles que, por motivos financeiros, não teriam condições de arcar com os custos de um atendimento psicológico tradicional. Não deixe que a distância ou as limitações financeiras te impeçam de buscar o apoio emocional que você merece.
Agende agora mesmo uma consulta com Marcelo Pascoal Pizzuto e comece a cuidar da sua saúde mental com a ajuda de um profissional qualificado e comprometido. Para saber mais sobre os serviços oferecidos e agendar sua consulta, o contato está na descrição deste vídeo. A saúde mental é um direito de todos. Aproveite esta oportunidade para cuidar de si mesmo e enfrentar os desafios da vida com a orientação e o suporte de um psicólogo experiente como Marcelo Pascoal Pizzuto.